Oi, gente, no ar mais um Balanço Geral, agora nessa sexta-feira, começando com essas imagens impressionantes de um ônibus que pegou fogo. Susto no bairro Marta Helena. Um ônibus do transporte público foi incendiado nas primeiras horas do dia. Olha só essas chamas altíssimas e uma fumaça densa e escura que era vista de longe. Nós já temos uma equipe no local, a repórter Débora Pérez acompanhando todas as informações desde as primeiras horas da manhã, algo que chamou muita atenção aqui na nossa cidade de Uberlândia, em especial no bairro Marta Helena. Débora, bom dia para você, seja bem-vinda ao Balanço Geral. Que imagens impressionantes, minha amiga. Como é que está a situação aí? Que caso, né, Carol? Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente. Muito bom ter você aqui apresentando o Balanço Geral. A gente fala direto aqui do Marta Helena, local onde tudo isso aconteceu. Agora trazendo para vocês em primeira mão essa atualização. O caminhão guincho acabou de chegar, está fazendo todo o trabalho aqui no local para entender exatamente como é que vai ser a retirada desse veículo. Vocês estão vendo ali que é um guincho especial para fazer essa retirada. Eles estão fazendo a suspensão desse ônibus que ficou completamente consumido pelas chamas. Isso aconteceu aqui, neste exato momento, no bairro Marta Helena. Esse é um ônibus que faz a linha A109, que leva, todos os passageiros aqui do bairro Marta Helena para dois terminais aqui de Uberlândia, o terminal Moarama e também o terminal Central. Então é um trabalho que está sendo feito agora, o guincho acabou de chegar, eles estão estudando aqui, avaliando qual será, a melhor possibilidade para fazer a retirada desse veículo, que segundo a apuração que eu fiz aqui no local, será encaminhado para a garagem aqui para a concessionária São Miguel, que é a responsável por esse ônibus. Então, claro que a gente acompanha agora esse trabalho que está sendo feito, um incêndio que chamou muita atenção, não só das pessoas que moram aqui nessa região, mas também da cidade toda, porque essas imagens já tomaram conta da cidade, já viralizaram nas redes sociais e a gente, claro, está fazendo esse acompanhamento de ter todas as atualizações em tempo real e por isso agora a gente mostra esse trabalho sendo feito aqui no local. É muito importante a gente reforçar que ninguém ficou ferido, esse ônibus ele estava operando, estava levando as pessoas para fazer a chegada até esses dois terminais aqui da cidade de Uberlândia. No momento em que esse incêndio aconteceu, o motorista, eu que conversei com ele na parte da manhã, ele disse que rapidamente as chamas já começaram a tomar conta desse veículo, não deu tempo de fazer muita coisa, mas deu tempo ainda dele pegar um extintor, tentar apagar esse incêndio e ele também fez ali toda a comunicação com os passageiros que estavam dentro desse ônibus. Tinha em média de 10 a 15 pessoas que ficaram, claro, muito assustadas com toda essa situação, mas pessoas que foram acolhidas ali por ele e ele mesmo fez o cuidado de pedir para que todas essas pessoas se retirassem do veículo, pensando que alguma coisa pior pudesse acontecer e realmente, rapidamente, as chamas já evoluíram com muita velocidade. É muito importante a gente reforçar também como é que está o trânsito aqui nesse exato momento. Eu falo com vocês da Avenida Comendador. Não está interditado no momento, grande parte da manhã essa via ficou interditada, mas agora os esforços estão sendo feitos apenas naquela faixa ali do outro lado, então quem passa por aqui tem apenas que reduzir a velocidade. É um trabalho de formiguinha mesmo, para que eles consigam de fato entender como é que vai ser feita a retirada desse veículo, mas é um trabalho que já começou e claro que a gente acompanha aqui direto do local, direto do bairro Marta Helena, e a gente ainda volta nessa edição trazendo todas as atualizações. Conversei com pessoas que estavam aqui muito próximas no momento em que esse incêndio aconteceu e a gente traz também, claro, todas as atualizações, o que a empresa responsável pelo transporte tem a dizer e a gente volta ainda nessa edição com todos os depoimentos e com todas as informações atualizadas. É isso, Carol. Obrigada, Débora Pérez, falando conosco diretamente da Avenida Comendador Alexandrino Garcia, ela que esteve acompanhando desde as primeiras horas da manhã, e a gente observar essa imagem aqui do veículo destruído é realmente assustador, mas não tanto quanto o momento do incêndio. Olha aí essas chamas, labaredas altíssimas, uma densa fumaça preta e que sorte, ninguém se feriu. É claro que os motoristas eles são altamente preparados para agir em quaisquer situações de emergência e nesse caso, esse motorista, parabéns para ele que teve toda a calma e a cautela de retirar todos os passageiros em segurança, mas lembrando, tinha pessoas nesse ônibus e algo muito pior poderia ter acontecido se não fosse um trabalho rápido desse motorista, a perspicácia dele e ali, todo mundo sendo retirado do ônibus. Mas a gente quer saber, inclusive você de casa deve estar querendo saber também, né, gente?
O que pode ter motivado esse incêndio que destruiu o veículo do transporte público aqui de Uberlândia? A Débora Pérez vai voltar com mais informações. A gente tem, inclusive, a nota da empresa responsável, que é a São Miguel, explicando tintim por tintim, detalhadamente, o que aconteceu e por quê. E será que esse veículo passou por manutenção recentemente? A gente vai saber já já, viu? E imagens realmente muito impressionantes. A gente vai voltar com esse caso. E a gente vai voltar, gente, ao vivo, falar com a Débora Pérez sobre o assunto do incêndio no ônibus. A Débora está lá no local, ela esteve lá desde as primeiras horas do dia, onde um ônibus pegou fogo no bairro Marta Helena, uma fumaça densa, escura, que era vista de longe e onde a fumaça há fogo. Olha aí a quantidade de fogo. Gente, esse ônibus foi destruído pelas chamas, então a gente quer voltar agora com a Débora para ter mais detalhes. Você que já trouxe para nós algumas informações principais, principalmente porque ninguém ficou ferido nessa ocorrência, né, Débora? Que já é uma vitória muito grande, mas realmente uma cena, um cenário assustador por aí, né? Total, Carol, assustador, e é um trabalho que continua sendo feito por aqui. Eu falo ao vivo, direto do local, direto do Marta Helena, onde esse incêndio aconteceu nas primeiras horas do dia de hoje. Chamou a atenção não só de quem passa por aqui, mas de quem mora na cidade de Uberlândia, que acordou com essa fumaça densa saindo aqui dessa região. Qual é o momento agora que a gente enfrenta aqui no local? Eles estão tendo uma certa dificuldade para fazer a retirada desse veículo. Tem um guincho aqui especializado, um guincho lança, que é um veículo utilizado para fazer a retirada de veículos maiores, como por exemplo ônibus e caminhões também. As rodas, elas estão travadas, então por isso eles estão tendo uma certa dificuldade para fazer a retirada desse ônibus, mas eles já conseguiram fazer um alinhamento, isso deve acontecer em breve. Enquanto a gente acompanha em tempo real esse trabalho que está sendo feito aqui no local, eu faço questão de contar também como foi para a gente acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros, o trabalho das autoridades que estiveram presentes aqui nas primeiras horas do dia. Esse incêndio, ele começou por volta de 9h30 da manhã. Esse ônibus, ele trabalha fazendo a linha A109, é uma linha aqui do bairro Marta Helena que leva os passageiros para os terminais Central e também para o terminal Santa Luzia. O ônibus, ele estava fazendo a rota quando começou a pegar fogo. O motorista rapidamente percebeu ali que o fogo estava saindo do motor, rapidamente já pegou o extintor, tentou controlar esse incêndio e junto com isso também pediu para que todos os passageiros que estavam nesse ônibus dessem licença, saíssem do veículo de uma forma muito tranquila, calma. Todo mundo rapidamente já saiu então desse veículo. Tinha em média de 10 a 15 pessoas, não foi possível saber exatamente quantas pessoas estavam aqui, mas todas elas conseguiram descer com segurança. Tinha até uma pessoa que lida com uma deficiência na perna, que estava com muleta, todas as outras pessoas tiveram também uma certa paciência e ajudaram também essa pessoa a descer desse ônibus, então ninguém ficou ferido. Essa fumaça, ela foi se transformando e foi ficando muito densa e quem estava por aqui estava assim com dificuldade de respirar, mas não tivemos nenhum atendimento a pessoas ligadas então a esse fato que aconteceu aqui no início da manhã. Essa equipe do Corpo de Bombeiros veio, rapidamente eles já conseguiram fazer o controle desse incêndio, mas o incêndio também se espalhou para esse lote vago, para esse galpão, que eu vou mostrar para vocês também uma atualização, porque ele ainda está pegando fogo, ainda tem alguns focos que voltaram aqui, mas não é nada que preocupa não a população. A atualização do momento é de que agora esse ônibus está sendo retirado, mas é uma cena completamente diferente da que a gente viu nas primeiras horas do dia. Eu estive por aqui com o cinegrafista Ralph Malaquias, conversei com algumas pessoas que também estavam aqui no momento do incêndio e você confere agora o depoimento do Arlon, que é um prestador de serviço que estava por aqui prestando um serviço exatamente no local. O carro dele estava estacionado ao lado do ônibus e ele vai contar pra gente qual foi a cena que ele viu e como foi esse momento de terror. Eu estava deixando a encomenda aqui para a transportadora, aí no momento a gente escutou um barulho de água caindo no radiador, aquele barulho de fritura. O pessoal, a hora que escutou, já saiu correndo de dentro, umas 15 pessoas mais ou menos estavam embarcadas no ônibus e já saiu de dentro do ônibus. O motorista pegou o extintor, usou, se não me engano, 2 extintores, aí o fogo continuou propagando. O pessoal do corpo do posto veio também com mais uns 2 extintores. Não adiantou, eu peguei 2 extintores aqui também da transportadora aqui e o fogo foi tomando conta.
A gente conseguiu ver todo esse apoio que essas pessoas que trabalham aqui na região deram, principalmente, né, no primeiro momento ali, quando o Corpo de Bombeiros ainda não tinha chegado. A gente entrou em contato também com a empresa responsável por esse transporte, a empresa São Miguel, que informou para a gente que assim que foi identificado o princípio de incêndio em um dos veículos, o motorista rapidamente, imediatamente, já realizou ali os procedimentos de retirada desses passageiros, não teve registro de feridos e o Corpo de Bombeiros também foi chamado para ajudar, para combater esse incêndio. Uma informação muito importante que veio nessa nota, trazendo mais explicações também da empresa São Miguel, foi que a empresa esclareceu que esse ônibus passou pela revisão periódica, que é um trabalho que é feito no dia anterior, ontem mesmo, e ressaltou ainda que essa linha está operando normalmente. Então, esse ônibus passou por uma revisão ontem, por isso, então, hoje ele saiu da garagem, porque ficou constatado dentro desse trabalho que foi feito que estava tudo bem para esse ônibus operar. Esse incêndio aconteceu aqui, a via, ela ficou interditada por horas também, foi um trabalho que foi feito pelo Corpo de Bombeiros para que eles pudessem também ter mais segurança no local, e como a fumaça ela estava se espalhando também com muita rapidez, eles tinham toda uma preocupação também em relação à visibilidade, estava muito difícil enxergar por aqui e por isso então eles acabaram isolando essa área. Como eu já trouxe todas as informações para vocês, eu preciso mostrar como é que está do lado de lá, para que vocês consigam também ter em tempo real essa atualização de como está o local do lado de lá, porque foi exatamente o terreno que pegou fogo. Ele ainda contém alguns focos que estão voltando agora, principalmente na última hora. Aqui é muito difícil para andar porque tem muitos caquinhos de vidro, peças ainda que ficaram, mas como vocês podem ver, esse terreno aqui que não está sendo utilizado, não tem nenhuma construção, até mesmo a construção está passando ali também por alguns outros ajustes, mas esse terreno ficou completamente também queimado por conta desse incêndio. Como vocês podem ver, tem sim ainda alguns focos, principalmente a cerca que ainda está pegando fogo, e a gente, claro, acompanha aqui o trabalho que está sendo feito por esses profissionais do guincho que tem agora. Perdemos o contato com a Débora Pérez, mas deu para a gente entender toda a situação narrada por ela, que inclusive, ó, mostrando ali o terreno ao lado, que também foi atingido pelas chamas, chamas altíssimas, né, gente? O veículo destruído, as labaredas tomaram conta muito rapidamente. A gente faz o alerta aqui de que tem estofados, tem materiais plásticos no ônibus, tudo isso colabora muito para a propagação desse fogo, então todo o cuidado ali foi tomado pelo motorista, tirando os passageiros, principalmente porque o fogo se alastraria realmente com muita rapidez. Muito provavelmente não era nem possível ele fazer o combate àquelas chamas, né? Evitando que esse mal pior aí, ó, acontecesse, né? Que essa situação chegasse nesse ponto que chegou. Mas ele fez o que era certo, o que tinha que fazer, que era preservar as vidas de 10 a 15 pessoas. Não foi possível mensurar, como a Débora disse, mas havia em média 10 pessoas ali no veículo, inclusive uma com uma mobilidade reduzida, e todo mundo saiu em segurança, é isso que importa. Mas o veículo, conforme a empresa São Miguel disse, passou por revisão na data de ontem. Esses veículos, eles são revisados periodicamente, e pelo menos é o que tem que acontecer de fato, né? Porque estão lidando ali com pessoas, prestando um serviço público. O transporte público de Uberlândia leva milhares de pessoas todos os dias para os seus trabalhos, para casa, para lazer, seja lá o que for, mas são milhares de pessoas utilizando o transporte público por dia. Então, realmente, essa prestação de contas, ela precisa ser feita, porque estamos falando de vidas. Felizmente, nada de pior aconteceu, danos materiais mesmo à empresa, e eu já agradeço inclusive as pessoas que estão participando conosco aqui, ó, nas redes sociais, nas nossas transmissões ao vivo, todo mundo chocado com essas imagens aí, é ou não é? Olha a altura dessas chamas, uma fumaça densa, preta, que era possível ver de longe, e esse veículo então totalmente destruído, ali parado então na Avenida Comendador Alexandrino Garcia, no bairro Martelena. Já vai ser guinchado, já estão preparando para fazer a remoção e logo logo o trânsito vai ser completamente liberado ali naquela região, viu? Que susto tão grande!